Majestade Imperial Dom Pedro I. Através do cinema, do teatro e da televisão, hoje a figura de Dom Pedro I é muito mais viva do que nos livros de história. As faces diferentes do primeiro imperador do Brasil, reveladas através da arte brasileira e de seus grandes intérpretes, mostrando o homem por trás do mito. Algumas vezes fiéis à história, outras misturando a ficção com a realidade. O que importa é que podemos senti-lo vibrando novamente e conhecer mais intimamente o homem e o herói, o pai e o imperador, o marido e o amante. Parece que estamos a vê-lo, a ouvi-lo, sentindo que o seu sangue palpita ainda no nosso sangue brasileiro. O Dom Pedro é um personagem fantástico, absolutamente fantástico, porque de um dono de uma personalidade inconfundível, ímpar, e participou de momentos absolutamente transcendentais da história do Brasil. Eu sou muito fã de Dom Pedro. A minha preocupação era muito mais de que forma essa figura humana, né? Não a figura histórica, mas a figura humana, ele podia ao mesmo tempo manter a pose, né, de príncipe, né? E ao mesmo tempo viver como uma criatura qualquer, uma criatura do povo, que era uma criatura que gostava de se misturar com o povo, adorava o seu cavalo, adorava as mulheres todas. Isso é que me importava mais, né? E foi o lado, talvez, que me deu um pouco esse resultado do meu Dom Pedro, que, de uma certa maneira, a gente encontra de novo no Quintos dos Infernos, né? Essa lascívia, essa coisa, nos Quintos, obviamente, com muito mais humor, com muito mais... Isso era uma coisa bem do estilo, né, que o Wolff imprimiu ao espetáculo que ele fez, ao seriado que ele fez. Mas eu acho que dos Dom Pedros que nós fizemos no Brasil, eu acho que os mais próximos são esse que o Wolff, com o Pasquim fazendo o Dom Pedro, e esse que eu fiz com a Maitê, são os mais próximos. Para mim eu acho que foi o meu trabalho mais importante até hoje, dentro da minha carreira. E um dos mais difíceis, porque é muito difícil você tentar transmitir uma emoção ou as emoções quando o personagem, quando essa pessoa, quando essa personalidade existiu, entendeu? É muito difícil você transmitir isso e tentar passar veracidade na coisa. Foi o meu personagem mais difícil e mais gostoso de fazer. Eu procurei, quer dizer, é uma participação, mas dentro desse trabalho uma coisa mais humana, onde eu não fosse não tão idealista, não tão rebelde, mas com um espírito de humanismo, de respeito àquelas pessoas e com uma certa aura, uma certa energia de príncipe, uma coisa já meio lá longe, que é aquela postura dele, mas com casaco de couro. O figurino foi muito feliz do filme também, né? Uma coisa mais despojada, com couro, peito nu. Então eu procurei dar esse lado e trazer ele mais para o brasileiro, né, na relação com as pessoas. Eu acho que o Dom Pedro I, ele olhava no olho das pessoas. Isso é um diferencial daquela figura mais, né, de reinado, que olha todo mundo por cima. Acho que Dom Pedro I tinha essa característica, que é onde está o carisma dele. Um homem real, sensível, que viveu intensamente 36 anos. Pedro I nasceu da própria natureza brasileira. A identificação do seu temperamento com o temperamento do brasileiro de hoje é que o torna tão vivo diante dos nossos olhos. Eu acho que no Carlota Joaquina está mais próximo da realidade, né? É um Dom Pedro menos glamourizado, mais humano, já incorporando um espírito brasileiro, já totalmente fascinado pelas mulheres brasileiras, que é mais ou menos como eu acredito que ele realmente era. Dom Pedro I foi fascinante. Ferrar cavalos não ficava bem a um filho de reis. Falar gíria e conviver com a gente do povo também não. Rondar pelas senzalas com um olhar interessado nas escravas de boa aparência, menos ainda. As normas da etiqueta palaciana o aborreciam. Tinha uma natureza simples,
preferia viver à vontade e usufruir cada instante da sua juventude. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, nasceu às 6h30 da manhã no Palácio Real de Queluz, em Lisboa, em 12 de outubro de 1798. O nome de nossa família, os nomes que eu tenho, que meus filhos têm, que meus antepassados tiveram, em geral bastante longos, frequentemente são homenagem a santos e a santas. Como nós, de formação cristã, católica, já de gerações e gerações, o nome João, o nome Pedro, o nome Gabriel, o nome Maria, por exemplo. Eu sou João, Henrique, Maria, Gabriel, Gonzaga, de Orleans e Bragança. Então são todos nomes em homenagem a alguns antepassados nossos e também, basicamente, homenagem a santos e santas da nossa cultura religiosa cristã. Era filho de Dom João, príncipe regente de Portugal e futuro rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e da Sereníssima Senhora Infanta de Espanha, Dona Carlota Joaquina de Bourbon. Do pai, herdou a simplicidade de costumes e o trato afável, assim como o culto do dever que manifestou em horas difíceis do seu reinado. Da mãe, o espírito arrebatado e impulsivo. Em 1801, foi proclamado Infante de Portugal e Príncipe da Beira, tendo a sua infância acontecido em um dos períodos mais agitados da vida política de Portugal. Napoleão Bonaparte, imperador da França, não aceitava a fidelidade da aliança entre Portugal e a Inglaterra e, através das armas, decidiu neutralizar Portugal. Estando próximo de se ver reduzido a um personagem subalterno, Dom João VI, que reinava em nome de sua mãe, a rainha Dona Maria I, que havia enlouquecido, aceitou o plano inglês de se transferir para o Brasil no caso de Portugal ser invadida. Mas a ideia de uma fuga para a colônia não era das mais aceitáveis entre a família real. No Brasil eu não vou! Não vou! Isso é Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Juan, si estuvieras considerando o te impusieran nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. Todos nós sabemos que a família real veio em circunstâncias não de fuga, conforme a historiografia costuma dizer, mas ela veio, sobretudo, numa atitude muito política, muito estratégica, muito diplomática, no sentido não apenas de salvar a família real portuguesa, mas também, de alguma maneira, dinamizar essas terras que estavam ainda bastante esquecidas e que, de alguma maneira, vão sofrer algumas transformações com a chegada da família. Dom João VI, quando veio para o Brasil, e fez com que o Brasil se tornasse o país continental que é hoje, com a independência. Dom João VI foi o único rei português, o único rei da Europa, que veio para o Brasil quando Napoleão invadiu a Europa quase toda. Nenhum outro rei da Europa saiu de seu país, ou foi preso ou virou aliado de Napoleão. Dom João VI teve essa ideia de vir para o Brasil, fugiu de ser preso, obviamente, para não se aliar. E quando chegou aqui no Brasil, ele viu que país era esse, o potencial desse país independente. E viu que mais cedo ou mais tarde o Brasil seria independente, como foi o resto dos países da América Latina. Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, Chile, Colômbia, enfim, todos os outros países de língua espanhola, que deveriam ser um país só, porque o Tratado de Tordesilhas dividia a América em dois, de língua espanhola e portuguesa. E Dom João VI teve essa visão histórica, única no mundo, de um colonizador, quer dizer, aquele que detinha o poder, aquele que sugava Portugal, né? Porque a colonização, sem dúvida, era a lei do mais forte. Mandava quem tinha mais força, como é hoje em dia, do lado econômico. Na época, quem tinha mais exército, quem tinha mais marinha. Dom João VI teve essa visão histórica de saber que esse país independente, sem guerra,
sem sangue e sem rupturas, teria muito mais futuro pela frente. Porque foi criado nesse ambiente. Apesar de ter todos os professores que o ensinaram a falar algumas línguas, a escrever e tal. E ele tem esse aspecto, ele é poeta, músico, grande amante, ele se envolvia com todo tipo de mulher, né, com as costureirinhas da Rodovidor, com as atrizes que chegavam ao Rio de Janeiro, com as mulheres dos seus súditos, enfim, ele tinha uma sensualidade enorme. E ele era como eu digo na minha peça, ele era tem um momento que a Marquesa de Santos chama ele, diz que ele é o galo naquele galinheiro, que é o Rio de Janeiro. Tinha sangue português, mas ele tinha alma e espírito brasileiro. Ele se apaixonou pelo Brasil. Creio eu que foi o amor à primeira vista. Chegou num país onde era todo mundo muito livre, todo mundo muito... Para ele, eu acho que ele enxergava que era uma diversão morar aqui e viver e crescer como ele cresceu. Eu acho que ele cresceu e viveu aqui alegre, curtindo o Brasil. A criadagem do Paço de São Cristóvão murmurava a respeito das suas rondas noturnas. E embora ele saísse incógnito para tais andanças, muita gente estava a par das façanhas amorosas do jovem conquistador. O ator Marcos Pasquim, o Quinto dos Infernos, passou para o telespectador brasileiro um Pedro I bem-humorado e bem sexual. Pois é, eu acho que isso é louco. Esse menino era muito louco. A Noemi foi o primeiro grande amor dele. E a Marquesa de Santos foi o amor arrebatador. Mas eram sempre casos passageiros. Dom Pedro não estabelecia ligações duradouras. A bailarina francesa Noémie Thierry foi a primeira a romper esse hábito. Não poderia haver momento mais inoportuno para esse episódio sentimental. Após demoradas negociações diplomáticas, achava-se a caminho do Brasil a arquiduquesa Maria Carolina Josefa Leopoldina, filha do imperador da Áustria, fora escolhida para esposa de Dom Pedro. A chegada da princesa que lhe haviam arranjado como noiva, em vez de melhorar seu estado de ânimo, parece tê-lo abatido e irritado mais ainda, como foi tão bem retratado no filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla Camurati, com o ator Marcos Palmeira. Também terás de casar-se um dia assim, Miguel. Não te esqueças disso. Calma, Pedro. Não te aborreces comigo, hein? Sabes que não quero pensar sobre isso.